Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo, professor Renê de História no Enem BR, tá certo? Tudo bom com vocês? É um prazer enorme estar aqui. Hoje vemos um assunto bem interessante, escolhi esse assunto a dedo para vocês, absolutismo e mercantilismo. Explico por quê. Explico por que esse motivo. Veja, quando você está estudando esse assunto, a gente chama no Enem de ciências humanas. Então significa, engloba filosofia, sociologia, história e geografia. Esse assunto, meus queridos, geralmente você vai encontrar tanto na filosofia, na sociologia, como na história. Então é como se você desse um tiro e acertasse logo em três coisas ao mesmo tempo, tá certo? Por isso que eu escolhi esse assunto para hoje, um assunto batidíssimo no Enem, um assunto interessantíssimo nas três áreas, como a gente chama, separando aí a filosofia, a sociologia e a história, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho a questão do surgimento dos países, o que a gente chama de estados nacionais, você vê muito isso dentro da sociologia. Vamos discutir um pouquinho sobre os filósofos, esses filósofos que vão, vamos dizer assim, ratificar o absolutismo, são aqueles caras que vão construir essa imagem filosófica em cima das questões do rei, a questão da centralização do poder, a questão da formação do Estado e aí filosofia. E vamos entender o contexto histórico, tá certo? Todo o processo de construção do Estado Nacional, ou seja, construção dos países, e aí a gente está falando mais ou menos no século XV, tá certo? É o que a gente chama na história de início da Idade Moderna, tá? Que é uma coisa, vamos dizer assim, aquela divisão tradicional na história que nós temos antiga, né? Pré-história, Idade Antiga, Média e Moderna, e hoje a contemporânea. Então a gente vai estudar tudo isso hoje, tá certo? A questão política, a questão econômica desse estado que a gente chama de moderno, que é o início do país, tá bom? Então, se liga aí que você vai ter muita história, como diz aquele amigo, senta que lá vem história. Qualquer dúvida, não esquece, por favor, fala comigo, manda sua dúvida, hashtag do Enem BR, tô esperando, tá? Aquela duvidazinha que toda semana a gente tem, aqueles caras que estão sentados aí estudando direto pro Enem, já garantindo, já carimbando daqui a alguns meses a sua entrada nas universidades através do Enem. Uma coisinha que eu vou deixar você com água na boca, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa, eu tô gravando um pequeno vídeo, tá certo? Que você logo vai ter aí no nosso site, tá? Onde eu vou dar a dica sobre os 10 assuntos de história que mais caem no Enem, tá certo? Se liga que esses dias esse videozinho vai aparecer na sua tela. Você que está estudando essa reta final, que a gente sabe que não dá tempo a revisar tudo, para a história, você vai pegar esses 10 temas, tá certo? Que eu vou te dar e você vai dar aquela revisada bem próxima ao Enem para chegar lá e você acertar só tudo. Então vem para cá, vamos começar. Não esquece, detalhe, compartilha a nossa página, tá certo? Assina o canal no YouTube, nós estamos crescendo, tá? O Brasil todo, muito massa isso, obrigado pela audiência, tá certo? Brasil todo conectado na gente, perguntas, dúvidas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, então muita gente ligado, estudando junto conosco nessa, vamos dizer assim, nessa nossa reta final para chegarmos ao Enem. Então vamos lá. Professor, absolutismo, se eu tivesse que definir numa palavra o que seria esse absolutismo, centralização. Esse absolutismo significa o rei centralizando isso no caso da formação dos estados. Mercantilismo, professor, o que seria o mercantilismo? Mercantilismo seria o que a gente chama hoje, alguns historiadores chamam isso, de o primeiro tipo de capitalismo, seria o capitalismo comercial. Aqui vai surgir, aqui nesse período, você vai ter o surgimento da burguesia, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, vamos já explicar sobre isso. Nós vamos ter uma mudança, e isso é bem interessante para você perceber. Nós vamos ter na Idade Média a riqueza sendo através da terra, e a
partir da Idade Moderna, a riqueza agora, a terra continua, mas o capital, o dinheiro, no caso naquela época, ouro e prata, o famoso metalismo, que é uma das principais características do mercantilismo, é que vai estar em voga. Nós vamos ter nesse período o descobrimento, as grandes navegações, e quando os caras invadem a América, acham a América, e a partir daí começa a pilhar atrás principalmente do ouro e da prata que vão encontrar, principalmente os espanhóis ali na América Central, tá certo? Nos índios lá, no caso dos astecas e dos maias. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você entenda comigo. Cara, história é lindo, história é maravilhoso, porque quando você entende, você não esquece mais. Quando seus netos estiverem perguntando sobre esse assunto, você vai ter condição de falar sobre isso, porque você vai lembrar, porque você aprendeu. Então, vem pra cá. Antes do século XV, professor, o que é que existia antes do século XV aqui na Europa? E lembre-se, esses são conceitos europeus. A gente está falando do surgimento dos primeiros países, Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra. Então eu quero que você perceba comigo o final da Idade Média. O final da Idade Média. Olha para cá, o que é que tinha? A gente tinha a Idade Média, a gente tinha o final da Idade Média. Professor, como é chamado o final da Idade Média? Final da Idade Média já está dizendo, é a baixa Idade Média. Tá certo? A Baixa Idade Média que vai ser aí entre os séculos XI até o século XV, ok? Então isso é o que a gente chama de Baixa Idade Média. Professor, de quem é o poder nessa época? Quem controla? Lembra, os países, eles não existem ainda. Existe o território. Deixa eu te mostrar uma imagem. Deixa eu te mostrar uma imagem interessante. Olha aí esse mapinha. Olha como era, pessoal, a França na época do feudalismo. Olha como esse país todo é a França. Mas na Idade Média, veja, era dividido em vários territórios. É o que a gente chama de descentralização, ou seja, vários territórios. Quem mandava na França? Existia um rei nessa época? Existia. Mas esse rei era um senhor feudal, como era chamado, como outro, tá certo? Sem muitos poderes naquele momento, principalmente quando vai acontecer o auge do feudalismo na Idade Média. Então, o que vai acontecer? Uma série de consequências, uma série, vamos dizer assim, de causas que a gente vai estudar hoje, vai acontecer para que esses senhores feudais se enfraqueçam, tá certo? Esses senhores feudais comecem a não mais mandarem nesses pequenos pedaços. Então, o que eles vão fazer? Eles vão exatamente contratar, entre aspas, uma pessoa que seria o rei para centralizar o poder. Cada um desses espaços que você está vendo aí, ou eram chamados de ducados, condados, tá certo? Eram chamados de marcas, eram pequenas, vamos dizer assim, pequenos reinos independentes um do outro, porque no feudalismo, cada senhor feudal mandava no seu próprio espaço. O país ainda não existia como a gente chama hoje de país, tá certo? Não existia uma fronteira de um só país, um só exército, uma só moeda, tá certo? E isso vai surgir exatamente com esse absolutismo, tá certo? A gente vai já também entender a questão da palavra. Dá uma olhada aí na Itália. Olha como a Itália é. Olha como é bem dividida essa Itália, tá certo? Então, você vê que a Itália vão ser vários reinos. E eu já vou dando uma dica para vocês. Itália e Alemanha são os últimos países a se formar. Enquanto esses países, eles vão se formar, vão fazer fronteiras, vão se tornar um só, tá certo? No século XV, a Itália e a Alemanha vão só fazer essa formação, tá certo? No século XIX, tá certo? Aí entre 1870 e 1871. Então, Itália e Alemanha, não esquece, são os últimos países a realmente fazerem uma centralização e uma unificação e formar um Estado nacional. Lembra, toda vida que eu falar em Estado nacional, eu vou estar falando de países, tá certo? Eu vou estar falando de países. Olha como era Portugal e a Espanha. Olha esse terceiro mapa. Veja como era dividido em vários reinos. Era o reino de Castela, era o reino de Aragão, era o reino de Leão. Então, esse mapa que você está vendo aí, é interessante você saber que durante muito tempo
Os árabes, tá certo? Eles estiveram na Península Ibérica. Professor, me recorde aí, o que é a Península Ibérica? Península Ibérica existe até hoje. É uma península que tem lá na Europa, tá certo? A ponta da Europa. E você vai ter exatamente Portugal e Espanha. Quando você ouvir os países ibéricos, eu estou falando exatamente de Portugal e Espanha. Então, você vai ter uma luta para reconquistar. Por isso que você tem aí no mapinha a palavra a reconquista. Ou seja, os espanhóis vão lutar para reconquistar a península, para expulsar os árabes, os muçulmanos, árabes muçulmanos aí dessa península, tá certo? 1492, já para você saber, eles vão conseguir expulsar e vão unificar a Espanha e transformar ela num país. Professor, o primeiro país a se formar, quando a gente está estudando a história, a gente tem essa noção de primeiro país a se formar? Tem sim, tá certo? Apesar de não ser uma pergunta recorrente, mas é bom por curiosidade. Você vai saber que na Europa, Portugal vai ser o primeiro país. E aí você vai entender algumas coisas. Você vai entender o motivo de Portugal, e depois de Portugal ser a Espanha, os grandes navegadores daquele período, tá certo? Porque a gente vai estudar numa aula posterior de grandes navegações que eles buscavam as especiarias nas Índias. E essas especiarias, a rota era muito pelo mar Mediterrâneo, tá certo? E essa rota pelo mar Mediterrâneo foi fechada, foi dificultada. Então começou a procurar outra rota para essas especiarias que davam muito dinheiro. E a rota que foi encontrada, eu já falei aqui nas aulas de História do Brasil, que eles contornaram a África, tá? Aquele contorno da África. E quem foi que fez, qual país vai fazer essa descoberta, entre aspas, da África, ou seja, vai contornar a África, vai chegar nas Índias através da África, vai ser exatamente Portugal, tá certo? Porque enquanto os outros países estão em guerra, por exemplo, Portugal e Espanha, durante esse período da Idade Média, dessa baixa Idade Média, vão estar numa guerra que durou mais de 100 anos, a gente chama Guerra dos 100 anos, tá certo? Só que entenda uma coisa, presta atenção, olha para mim, entende uma coisa, Guerra dos 100 anos não foi uma guerra que durou, às vezes me perguntam, professor, todo dia tinha batalha, todo mês, não é uma guerra específica, são pequenas e grandes batalhas que vão acontecer em mais de 100 anos, aproximadamente 116 anos, entre Portugal e Espanha. Só depois dessa guerra é que você vai ter a centralização de poder entre Portugal e Espanha, e por isso que entre França e Inglaterra, por isso que Portugal e Espanha já vão estar fazendo descobertas, entre aspas, de grandes navegações, de pedaços de terra e depois até da tal da América, que eles chegam aqui dizendo que descobriram onde, na verdade, eles invadiram. E aí é que faz vamos dizer assim, aquele tratado que todo mundo conhece entre Portugal e Espanha, que é o velho Tratado de Tordesilhas. Quando a Inglaterra e a França realmente se centralizam, realmente se tornam países, eles vão atrás do seu pedaço da América. É tanto que o rei, eu já falei isso em outras aulas, o rei francês vai questionar isso e vai vir e vai invadir a costa brasileira. A Inglaterra também vai pilhar o território brasileiro em termos dos mares aqui próximo ao Brasil. Então veja, eles não vão concordar com o Tratado de Tordesilhas, tá certo? Então vamos para esse slide que eu vou colocar aí na tela para vocês, para saber o que aconteceu na crise da Idade Média. Por que esses senhores feudais se enfraquecem? Você tem que entender isso, porque durante muito tempo eles mandam na Europa junto com a Igreja. Então, a Igreja Católica. A Igreja Católica e esses senhores feudais, eles mandam na Europa, tá certo? De forma descentralizada, ou seja, cada qual no seu pedaço. Só que vão acontecer uma série de fatores, principalmente do século XIV, XIII, XIV e XV, tá certo?
principalmente século XIV e XV, que vai fazer o quê? Que esses senhores feudais percam os seus poderes. E a gente vai entender por quê. E a gente vai entender por que esse senhor feudal vai se sujeitar a um rei maior, tá certo? Vai oferecer entre aspas, vai dar o seu exército para ele, e o rei então vai ter um exército só de todos os senhores feudais e vai fazer o que a gente chama de formação dos estados nacionais. Preste atenção na primeira coisa, a Guerra dos 100 Anos, que eu já falei para você, arruinou aí a Inglaterra e a França, tá certo? E o que fez também, muitas rotas que tinha ali por aquela região foram fechadas devido a essas batalhas que aconteceram durante todo esse tempo, tá certo? Por isso que você vai procurar umas rotas marítimas, principalmente pelo Oceano Atlântico. Lembrando que, preste atenção, você vai achar engraçado, mas nessa época dizia-se o quê? Terra quadrada, tá certo? A Terra, se você navegar no Oceano Atlântico, for muito longe, você vai cair num grande abismo. Vai ter o imaginário que, o quê? Muitos monstros marinhos vão ter dentro desse mar desconhecido que era o Oceano Atlântico. Só um detalhe, o Oceano Atlântico também era chamado de Mar Tenebroso, Mar Tenebroso. Dizia-se que lá tinha grandes polvos, tá? Grandes monstros marinhos que engoliriam as naus, as caravelas, tá certo? E foi um processo muito demorado para você navegar dentro desse Oceano Atlântico, desse Mar Tenebroso, por causa de todo esse imaginário que você vai ter nesse período, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa, você vai ter o monopólio, olha que coisa interessante, monopólio das cidades italianas, tá certo? O monopólio das cidades italianas, principalmente, vamos dizer assim, durante as cruzadas, tá certo? Durante as cruzadas, e eu me lembro que eu assisti um filme que tinha esse mesmo nome, é engraçado, não sei se você lembra, é um filme que já passou muitas vezes na TV, e tem uma hora que o cara tá indo para a Europa, da Europa ele vai para a questão do Oriente, né? Combater os árabes, os muçulmanos na primeira cruzada, que é para libertar Jerusalém, né, a Terra Santa, os cristãos vão lá. E o cara diz assim, como é que eu faço para chegar lá? Claro que você tinha que atravessar o Mar Mediterrâneo, tem uma cena do filme até que o cara, né, tem um naufrágio lá no Mar Mediterrâneo e ele chega com um barco e só sobrevive ele e um cavalo, é engraçado, só o mocinho do filme que sobrevive. Mas a coisa curiosa que eu vi foi a seguinte, o cara disse para ele, na Europa, você vai andando na estrada, você vai até chegar num porto onde as pessoas falam italiano, tá certo? Quer dizer o quê? Os grandes navegadores naquele período de cruzadas que vai fazer esse transporte serão exatamente os italianos, tá certo? Italianos esses que não vai ser, como eu já disse antes, o país Itália, tá bom? Não vai ter esse país Itália, vai ter grandes reinos como Gênova, como Veneza, tá certo? E só uma curiosidade, o cara chamado Cristóvão Colombo, ele era genovês, tá certo? Então ele é um grande navegador, o cara que vai achar a América, ele é um genovês, a serviço de quem, professor? Cristóvão Colombo estava a serviço de quem? Exatamente da Espanha, tá certo? Quando a gente estiver vendo as grandes navegações, nós vamos entender isso. Então, você vai ter o monopólio das cidades italianas. Professor, o renascimento cultural que eu vejo no livro, aquele lance, né, daqueles que a gente até brinca, que são as tartarugas ninja, né, Donatello, Rafael, Michelangelo, né, Leonardo, que são os grandes caras que vão resgatar. Olha só, eles vão resgatar, e isso é um processo da burguesia, vão resgatar os valores de Grécia e Roma. Por isso que a gente chama renascimento. O que é essa palavra renascimento cultural? É renascer, ou seja, fazer voltar a cultura que existia antes da Idade Média. Porque os caras, na época da Idade Moderna, principalmente os iluministas, que vão surgir depois, tá certo? Eles vão dizer o seguinte, a Idade Média foi a noite dos 1000 anos, né? A idade das trevas. E quando você escutar isso, entenda, isso é preconceituoso. Hoje em dia você já
começa a questionar isso, porque a cultura, a desenvolvimento, a tecnologia, a pensadores, ou seja, filósofos, dentro desse momento chamado de Idade Média, tá certo? Você talvez não tenha uma comparação com a grandiosidade realmente que foi o século XVIII, né? Que foi a questão do iluminismo, a questão dos pensadores, a questão dos filósofos que vão construir uma base muito burguesa de pensamento. Lembra disso, tá certo? Lembra que o iluminismo que vai acontecer na frente vai ser um processo em que a burguesia agora, que a gente está estudando hoje, está se formando, está crescendo e com o iluminismo vai colocar suas ideias em práticas, tá bom? Vai começar a contestar o rei. Eu acho legal quando a gente entende história, e é isso que eu quero que você entenda, é que agora, nesse momento que a gente está estudando, a gente está vendo essa classe surgir. E quando ela surge, ela precisa de uma aliança, tá certo? Porque ela ainda não tem o poder nas mãos. E aí, ela se alia ao rei, tá certo? Você vai ver em vários livros que há uma aliança da burguesia com o rei. Isso acontece. Agora, dizer que essa burguesia, que esse projeto de absolutismo foi um projeto da burguesia, aí, meu irmão, você extingue um pouco. Existem historiadores que têm uma briga ferrenha. Por quê? Pensa comigo. Se você vê a sociedade desse antigo regime, que é chamado antigo regime, né, esse absolutismo com esse mercantilismo, você vê que há uma sociedade estamental. Professor, o que seria uma sociedade estamental? Ou seja, seria uma sociedade de classes, que é muito difícil passar de um tempo para o outro. Ou seja, de um estamento para o outro. E você vai ter sempre o rei lá em cima, com privilégios, mandando, tá certo? Com privilégios, o clero, ou seja, a igreja também com muitos privilégios, a nobreza com privilégios e leis específicas para ela, né? E um terceiro estado, que a gente chama, ou seja, todos os camponeses e essa própria burguesia está lá sustentando com impostos essa sociedade estamental, tá certo? É o terceiro estado que estará pagando os impostos para sustentar esses outros estados. Aí eu te pergunto, se ela tivesse aliada ao rei, se ela tivesse realmente do lado, vamos dizer assim, sendo o braço direito desse rei, você acha que ela iria pagar esses impostos? Iria sustentar os outros? Claro que não. Por isso que a nobreza... Então, muitos historiadores contestam e vão dizer o seguinte, isso é interessante quando você vê, por exemplo, a linhagem do Estado absolutista, do Perry Anderson, quando ele vai dizer o seguinte, que quando você analisa a Idade Moderna, você vai analisar exatamente esse processo de centralização. Mas é como se a nobreza, que seriam os senhores feudais, que está em decadência, arranjassem um jeito, tá certo? E seria, no caso, dar poderes a esse rei, centralizar o poder e ficar do seu lado, tá certo? Para poder manter essa nobreza, essa aristocracia. E é isso que vai acontecer, tá certo? Na verdade, a Idade Moderna vai ser um processo de transição. A Idade Moderna é uma grande transição para se chegar, é o começo do capitalismo, é o surgimento dessa burguesia crescendo, onde ela realmente vai dar as caras com o poder que realmente a gente geralmente fala dessa burguesia na idade contemporânea. Na Inglaterra você vai ter em 1688, você vai ter a Revolução Gloriosa, você vai ter depois a Revolução Francesa em 1789. Então você vê que demora um pouco para essa burguesia realmente tomar o poder nas mãos. Durante esse processo que a gente está estudando, ela ainda, o rei absolutista, né, que a gente chama, que não é tão absoluto assim, né? Quando a gente diz rei absolutista, quando a gente está falando na escola, parece que o rei tem superpoderes, tá? Ele segue uma cartilha, ele constrói, é nesse período que a gente está estudando, que ele vai construir essa aura, né? E aí você tem toda uma cultura, você tem toda uma questão de etiqueta, você tem toda uma questão de tradição em cima disso, transformar essa imagem do rei como um deus ou um representante de Deus. Você vai ver que os teóricos do absolutismo vão fazer isso, tá bom? Revolta dos servos. Nessa baixa Idade Média, como os senhores feudais
estão fracos, os servos vão se revoltar. Você vai ter aí na França, por exemplo, a revolta dos Jaquerrias na França. Você vai ter o Alt-Style, tá certo? Você vai ter na Inglaterra a revolta de servos também. Então, veja que esses senhores feudais estão se enfraquecendo de todos os lados. Eles mandaram os exércitos para as cruzadas lutar contra os muçulmanos lá na Terra Santa e os seus exércitos foram dizimados. Só deu certo a primeira cruzada quando você estuda, tá certo? Ou seja, ela consegue resgatar Jerusalém, tirada das mãos dos árabes, mas algum tempo depois os árabes retomam, os muçulmanos retomam. E as outras cruzadas, nenhuma consegue realmente tomar Jerusalém. A gente diz que as cruzadas, elas não deram certo militarmente, mas comercialmente, pessoal, comercialmente, quando esses comerciantes vão e pegam essas mercadorias e fazem uma rota comercial, caracas, esses caras começam a ganhar muito dinheiro. As feiras vão crescer tanto que vão se transformar em burgos, que seriam grandes cidades fortificadas, tá certo? Cidades, eles compravam com suas cartas e franquias esse território que pertencia ao senhor feudal, fazia cidades e aí já contratavam mercenários para guardar esses muros, essas cidades, e aí você vai ter o começo dessa burguesia surgindo, né? Os donos dos burgos, os burgueses. E aí com essa aliança com o rei, por que o rei vai precisar dessa burguesia? Ora, quem é que vai sustentar com impostos? Então entenda, quanto mais essa burguesia ganhar dinheiro, mais impostos o rei e sua nobreza e o clero vão ter para gastar. Até porque deles não são cobrados impostos. Então o rei vai funcionar ali como um centralizador de poder, salvador de uma classe que está altamente, vamos dizer assim, fraca, que são os senhores feudais, que agora vão se tornar os nobres e súditos desse rei, e a burguesia que está crescendo comercialmente, tá certo? Está dando um foco novo e ele está ali investindo. Ou seja, esse rei, ele tem todo um jogo de cintura para poder tentar, vamos dizer aí, colocar os dois, assim, um do lado e um de outro, para que eles não se estranhem. Só que detalhe, meus queridos, quando a burguesia começa a crescer, começa a ficar forte, a primeira coisa que a burguesia faz, isso demora um tempo, tá certo? Por favor, isso demora um tempo. Você vai fazer essa burguesia, ou como é na Inglaterra, transformar o rei apenas num laranja, e ela vai mandar nesse estado inglês, nesse país que é a Inglaterra, e na França, matar o rei e a rainha, como aconteceu na Revolução Francesa. O próximo tópico aí é a fome, tá certo? A fome, meus queridos, porque ela veio junto com a peste negra. A peste negra, que também era chamada de peste bubônica na Baixa Idade Média, vai fazer o quê? Com que mate, né? Um terço da população da Europa. Professor, me relembre aí, na Baixa Idade Média, de onde é que veio essa doença? Ela não existia na Europa? Não. Quando os caras, olha que coisa interessante, quando esses comerciantes, como esses burgueses, viajam para o Oriente, eles trazem de lá um rato, tá certo? Um rato negro, um rato grande, um rato que tinha uma pulga, e nessa pulga tinha uma bactéria, tá certo? Aí a Xylella pestis, tá certo? E essa bactéria que vai, no caso a pulga que vai picar o homem, vai transmitir essa doença chamada de peste negra, tá certo? Ou peste bubônica, porque se você já viu fotos na internet dessa doença, deixa uns caroços pretos, assim, aquela coisa bem no corpo, enfim. E aí ninguém conhecia essa doença. Na época, a igreja vai dizer que é por causa do pecado do homem, a igreja vai dizer que é por causa que o homem é pecador e Deus está castigando. Vão culpar, é engraçado que muitos vão culpar os judeus, tá certo? Por isso, os judeus nesse período já tem uma perseguição fortíssima, que os judeus que moram na Europa, você vai ter aquela coisa do final do mundo, do final dos tempos, mas na verdade essa doença, depois que se descobre que é do rato, né, que é dessa bactéria que estava na pulga, que estava nos ratos, os ratos começam a ser eliminados e aí a doença começa realmente a regredir. Mas
mas ela mata basicamente 1/3 da população da Europa. Professor, quer dizer que essa é a crise, e não é uma crise pequena, ou seja, teoricamente, como diz as questões religiosas, são os cavaleiros do Apocalipse, né? Que é o que? A fome, a peste, a guerra e a morte, tá certo? Então você vai ter aí os cavaleiros do Apocalipse chegando nesse momento, né? Nesse momento que vai criar essa aura dos cavaleiros do Apocalipse, tá certo? Então tá aí a crise. Com isso tudo, o senhor feudal se enfraquece. O rei, essa figura do rei, que era um nobre daquela época, que vai começar a crescer devido à parceria com a burguesia, vai começar a crescer. Mas, professor, me responde uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Foi igual, foi? Essa coisa da burguesia se aliar ao rei, do absolutismo, do mercantilismo, foi igual na Europa? Não. Por favor, não generalize. O absolutismo foi mais em um local, foi menos em outro. Por exemplo, na França é o auge do absolutismo, tá certo? E existem motivos para isso, tá certo? Você vai ter um absolutismo fortíssimo na Inglaterra. Quando você vai na França. Quando você vai para a Inglaterra, você já vai ver uma burguesia crescente que vai impor alguns, vamos dizer assim, empecilhos a esse rei, tá certo? Então vai ter, vamos dizer assim, vai ter uma parceria maior, por exemplo, na Inglaterra, tá certo? Mas na França você tem aquela coisa, os teóricos que falam que o rei tem um caráter divino, eles são franceses. Daí você vai entender aquela coisa mais forte na França.